Bom dia, meus amados. Estamos nesse tempo, nesse momento diferente. Mas eu quero deixar hoje uma meditação para os irmãos também. E nós queremos fazer isso a partir de Lucas 2:11 e pensando em Mateus 24 também. E outros textos que queremos lembrar para os irmãos. Dizendo assim, que a Bíblia nos alerta de uma forma bem enfática sobre o fim do tempo, nesses textos que nós já lembramos. Porém, nesses mesmos versos, é declarado que nós não devemos assustar, não devemos ter medo. Ao final de contas, que se Jesus seria necessário acontecer daquele modo, daquela maneira, porque isso está olhando para o futuro especialmente. Porém, ele diz também que aquilo não seria o fim de todas as coisas ainda. Também não devemos esquecer que experiências de grandes lutas e de grandes tribulações já foram experimentadas pelos santos em muitos momentos da história bíblica. Essas experiências nos ensinam, essas experiências falam a nós. Podemos lembrar, por exemplo, os amigos de Daniel. Você lembra, certamente, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram ameaçados pelo rei Nabucodonosor a serem lançados na fornalha ardente. Está descrito isto em Daniel capítulo 3, versos de 16 a 18. Diz assim deste modo a leitura: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não? E se não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isto nos leva a considerar, e a outras experiências na Bíblia, de como encarar os dias difíceis que nós enfrentamos. Nos textos de Lucas e Mateus, queremos tirar então algumas lições e acrescentar outros textos que falam do modo de como devemos esperar e como devemos reagir, que tipo de atitude devemos ter quando estes fatos, quando circunstâncias semelhantes nos acontecerem. Então, as lições são assim. Primeira, a Igreja de Cristo ela deve ter discernimento. Ela precisa de sabedoria. Ela precisa de sabedoria na palavra de Deus. Me acompanha aí no texto, então, Mateus, é o texto de Mateus 24, 6 e Lucas 21, 8. Nós vamos usar o texto de Lucas. Vamos ver o texto de Lucas 21. Eles são correlatos. Gosto do texto de Marcos. Vamos ficar com o texto de Lucas, capítulo 21. Nos diz assim, o evangelista Lucas, no versículo de número 8. É o sermão profético do Senhor Jesus Cristo quanto às últimas coisas. Então, verso 8 diz assim: Disse então ele: Vede que não vos enganem. Ora, Cristo está dizendo: fiquem atentos às notícias que vocês vão receber. Na verdade, diz que serão muitas que chegarão, ou que chegariam até eles naquele tempo. Ele diz no versículo ainda 8, que virão muitos em meu nome, dizendo. A nossa ênfase está no que vão ouvir, no que vão escutar. Muitos virão dizendo. O verso 9 também ele prossegue dizendo: E quando ouvirdes guerras, rumores, né? Rumores podem ser boatos, podem ser falácias, invenções. Hoje fala-se de fake news, né? Em nosso tempo não é diferente, há muitos rumores.
Há muitas coisas que são ditas ao nosso redor e a igreja precisa ter discernimento. Vede que não vos engane, virão muitos em meu nome dizendo, e quando ouvirdes, temos que ter discernimento, temos que buscar sabedoria em Deus para discernir o que está acontecendo e como essas coisas acontecem. Segunda verdade para nós, a partir do verso 9 de Lucas, é que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser uma igreja confiante. O verso 9 do nosso texto diz, e quando ouvirdes de guerras e sedições, ou como se diz antes, rumores, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo, conforme a minha tradução. Então, a igreja de Cristo precisa ser uma igreja confiante. Ora, Jesus também aqui está nos advertindo que não devemos ficar, como disse lá no início, assustados. Não devemos ficar com medo. Não vos assusteis. Não entre em pânico. Jesus disse, o cenário é este, mas não se assuste, não entre em pânico. Jesus não está negando os acontecimentos, ao contrário, ele está falando dos acontecimentos. Guerras, rumores de guerra, nação contra nação, terremotos, fomes, pestilências, coisas espantosas e sinais do céu. Mas eles deveriam confiar que Deus estava no controle de tudo. A ênfase do que estamos querendo dizer, da nossa confiança, é porque Jesus diz para nós no versículo 9, na última parte, é necessário que isto aconteça. É necessário que seja assim. É necessário que as coisas aconteçam deste modo e desta maneira. É assim que vai ser e é assim que deve e que precisa ser, diz o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados, na verdade, se nós observarmos Efésios 1 e o versículo de número 11, você pode então acompanhar esta leitura. Efésios 1 e o verso de número 11 nos diz assim, na sua segunda parte, ele diz que ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Você entendeu? Que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O que ele faz? Todas as coisas, conforme o seu próprio conselho, conforme a sua própria vontade, conforme então o seu próprio querer. Pense nisso. Em Mateus 10, 29 diz que os pássaros ou os pardais não caem sem o consentimento de Deus. Provérbios 16, o verso 33, diz que mesmo o jogar dos dados, o lançar, Deus tem ação nisto também. Não estou dizendo que Deus aprova o jogo, mas estou dizendo que a interferência dele está em todo lugar. O massacre do povo de Deus também está nas mãos de Deus. O Salmo de número 44 e o verso de número 11 diz que foi Deus que entregou o seu povo. Então, mesmo as lutas pesadas que o povo de Deus sofre, 44:11 do Salmo diz, tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre as nações. É Deus também. Êxodo, no capítulo 4 e o verso de número 11, também nós temos que Deus é que também entrega a cegueira, faz que fiquem cegos. Êxodo 4 e o verso de número 11 diz, e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu?
o Senhor, Deus faz todas estas coisas. O que vê e o que não vê. O surdo também foi Deus que fez. Quem fez isso tudo foi Deus. Você lembra do episódio do filho de Davi? É Deus que entrega a doença, é Deus que permite também a enfermidade. Lembra que o filho de Davi adoeceu, o profeta disse, teu filho vai adoecer. Ele adoeceu e por fim ele morreu. Em 1 Samuel 2 e o verso de número 7, nós lemos também que Deus é que dá a prosperidade, assim como é Ele que também tira a prosperidade. Está em 1 Samuel 2 e o verso de número 7, ao declarar, o Senhor empobrece e enriquece, Ele abaixa e também exalta. O sofrimento dos santos também estão dentro do plano de Deus, dos propósitos eternos do Senhor. Não estão fora, faz parte do plano de Deus. Deus faz tudo conforme o seu próprio propósito e a sua própria determinação. 1 Pedro 4, verso 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Aos que padecem segundo a vontade de Deus. Você não deve ter dúvida de que Deus faz tudo conforme a sua própria vontade e tudo segundo o seu conselho. Ele é soberano e Ele está com o seu olhar sobre tudo e sobre todos. Lembra de Tiago 4,15? Você não pode dizer, eu vou fazer isto e aquilo. Se Deus quiser, eu farei, eu negociarei, eu farei isto, eu realizarei. Se Deus permitir. Porque no final das contas, quem vai permitir ou não será Deus, o Senhor, para o bem ou para o mal. Deus está no controle de todas as coisas, sejam as perseguições aos cristãos, o arrependimento. Interessante, em 2 Timóteo 2 e o verso 25, nós lemos também sobre esta declaração do arrependimento. Isso também depende da graça de Deus e da sua misericórdia. Veja o versículo de número 25, 2 Timóteo 2, 25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Há uma parte nossa, a parte do Evangelho que é pregado, da exortação aos irmãos em Cristo Jesus, mas a conclusão final da ação no coração do homem, Deus precisa agir. Deus precisa, para ver se Deus vai então lhes dar arrependimento para conhecerem a verdade. O progresso da santidade também depende de Deus. Deus está envolvido no progresso da santidade. Nessas últimas ações que estamos destacando, Deus não está retirando de nenhuma maneira a responsabilidade humana, mas estamos enfatizando a ação de Deus, que é imprescindível para que as coisas de fato aconteçam, de fato elas se realizem na vida. Filipenses 3, verso 12, diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, diz Paulo, mas eu estou prosseguindo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso
por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Então, eu fui conquistado para a santificação. Eu devo prosseguir com minha parte no esforço disto em nossa vida, é a minha parte. Mas Deus é indispensável em todos os atos da vida humana, Ele está em ação. A vida e a morte, então, também estão nas mãos de Deus e nós sabemos isso. Mas nós queremos ler 1 Samuel 2 e o verso de número 6. Você pode acompanhar 1 Samuel 2 e o verso de número 6. Diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Interessante. Neste episódio envolvendo então Ana também aqui, a vida e a morte estão nas mãos de Deus, está no controle. E para finalizar esta sequência de textos aqui, nós queremos lembrar que a própria crucificação do Senhor Jesus Cristo, quem foi o culpado? Quem o entregou? Foram os homens, foram os sacerdotes, foram os religiosos da época. Nós podemos dizer que foram todos eles culpados da morte do Senhor Jesus Cristo. Porém, entretanto, veja Atos 4, verso de número 27. Atos 4, verso 27 diz: porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Você entende? Eles realizaram, eram e foram responsáveis por suas ações. Todavia, isto era plano de Deus, era projeto de Deus. Deus permitiu esse curso para que os seus propósitos eternos, então, se cumprissem. Ora, se pensarmos sinceramente em todos estes fatos citados, e alguns dois que nós iremos citar aqui, e tantos outros que nós não mencionamos e nem iremos mencionar, os salvos deveriam descansar plenamente em Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, 1 Pedro 5, verso 7. Então, a última coisa é que a igreja deve confiar nos propósitos eternos de Deus. Tudo Ele faz segundo o seu conselho, e a igreja precisa confiar nos propósitos eternos do Senhor, ter discernimento, ter confiança e confiar nos propósitos eternos de Deus que não falham. A igreja deve descansar na palavra profética do Senhor, a sua verdade, o que acontece ao nosso redor, embora pareça desastroso em nosso tempo e fatal, e talvez até não entendamos exatamente o que está acontecendo, porque Deus as permite o seu fim em si mesmo. Mas Jesus disse no nosso texto de Lucas 21:9, é necessário que aquelas coisas acontecessem. Guerras, nação contra nação, pestes, terremotos, fomes. Evidente que tudo isso irá acontecer numa escala mundial nunca já vista, quando se der, de fato, em verdade, o cumprimento final
da profecia, embora ela tenha a escala do andamento da nossa história, muitas vezes acontecendo algo similar, mas apenas apontando para a realidade que ainda está diante de nós. E eu quero terminar lembrando que você pode pensar em Jó. Quem trouxe aqueles males sobre a vida de Jó? A quem Jó atribuiu a culpa, a responsabilidade? Aos sabeus, aos caldeus, aos seus próprios filhos, por talvez não estarem vivendo a piedade que eles deveriam? Leia Jó 1 e o verso de número 22, para nós finalizarmos aqui. Jó 1 e o verso de número 22. Diz assim: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Interessante, né? Jó não viu falta em Deus. Jó não viu falta no Senhor. Ele, por outro lado, lembre-se a sua declaração: Deus deu, Deus o tomou. No eu vim, não voltarei, né? Bendito seja o Senhor. Quem deu e quem tomou de Jó, em última instância, foi Deus. Eu não posso atribuir a Deus falta alguma. Tinha que acontecer, acontecerá assim. Preciso confiar nos propósitos eternos de Deus, aquilo que Ele quer cumprir através da sua palavra. Meu amado, fica com Deus. Fortalece o teu coração no Senhor. Deus está absolutamente sob o controle de tudo, de todas as coisas realizadas sob o seu propósito. Todas as coisas hão de cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisto? Que Deus está mesmo no controle de todas as coisas? Espero que você realmente, verdadeiramente confie que Deus está no controle de tudo. E que passaremos por muitas aflições, mas de todas elas o Senhor nos livrará ou nos guardará. Se não, nós continuaremos a louvar ao nosso Deus. Deus te abençoe e Deus permitir, nós voltaremos à noite, tá bom? Para o nosso tempo devocional da Palavra de Deus. Amém.